Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G, a TIM, e a pergunta que foi levantada pelo Léo Figueiredo, e você pode participar também através do chat do YouTube, é a seguinte: o Atlético, todo mundo se reforçou, o Atlético não, na janela que acabou se fechando. E a pergunta que fica é o seguinte: o Atlético está prestes a inaugurar oficialmente, né, com jogos, a Arena MRV. Alexandre Simões, a Arena MRV será o maior reforço do Atlético para esse retorno do Campeonato Brasileiro? Ô, Romano, eu tenho uma tese que eu defendo fervorosamente, tá? De que os estádios em que o torcedor fica próximo do gramado, que são os chamado caldeirão, né? Sim. Na minha opinião, tem sim uma interferência no jogo, porque existe uma interferência no ambiente, no clima da partida. No ânimo do jogador, você acha? Ah, com certeza, com certeza. Não só no ânimo do jogador, o Romano, como na questão até de concentração do adversário, tá? Eu estive na Arena MRV fazendo aquela visita que tem, né? Tem o tour da Arena já, né? Dá para conhecer tudo, o torcedor marca e pode conhecer tudo, e eu fui lá num sábado de manhã, conheci o Edu Panzi, até estava. É impressionante a proximidade que se tem dos setores inferiores da arena com o campo, tá? Então, como o Atlético viveu um período muito importante da sua história, tendo o Independência como um aliado, né? Era muito difícil bater o Atlético no Independência. A Arena MRV tem o dobro da capacidade do Independência, exatamente, né? O Independência são 23 mil pessoas, a Arena MRV 46 mil. É impossível se tirar de um estádio em que o torcedor estará tão próximo do campo o efeito que isso provoca. Então, sem dúvida nenhuma, é um reforço importante para o Atlético nessa briga de buscar vaga direta na Libertadores. O título é difícil por causa da distância em relação ao Botafogo, mas é impossível se tirar de um caldeirão o efeito que ele provoca, né, no clima, no ambiente da partida de futebol. Você levantou a bola e agora corta. Será o principal? Será. Reforço? Na minha opinião, pode ser sim o principal reforço, até mesmo porque janela fechada, talvez um jogador que esteja sem contrato possa ser contratado, mas o Atlético está apertado de grana. Estou dizendo isso por quê, Romano? Enquanto a gente estava no programa aqui, eu tentei traçar algum paralelo de alguém que viveu uma situação parecida como o Atlético está vivendo. E acho que o Corinthians é um bom exemplo. Time parecido com o Atlético, uma torcida que apoia bastante, um time de massa, né? E que teve uma grande mudança de comportamento quando passou a ter a Arena Corinthians. No ano de 2014, quando a Arena Corinthians foi inaugurada, e ele foi inaugurada na Copa do Mundo, né? No jogo Brasil e Croácia. Inclusive, para minha alegria, estava lá. Mas o desempenho do Corinthians, primeiro jogo foi contra o Figueirense, o Corinthians perdeu de 1-0. Com o Marco, né? Nossa, vai dar tudo errado. O Corinthians, no Campeonato Paulista de 2014, o Corinthians não chegou sequer à fase de mata-mata. Foi uma cobrança absurda. Corinthians terminou o Campeonato Brasileiro depois de ter a Arena Corinthians em 4º lugar, inclusive à frente do Galo. Um Corinthians que virou um time muito forte porque valorizou inclusive aquela classificação do Galo na Copa do Brasil. Aquela virada incrível do Atlético, porque jogar na Arena Corinthians já era difícil. Então, eu acho que este movimento pode acontecer com o Galo. O Atlético precisa de um fato novo. O torcedor atleticano quer um motivo a mais para acreditar de novo no time. E isso pode ser a Arena MRV. Não, ela não vai entrar em campo, ela não vai marcar gol, ela não vai perder gol, mas ela pode ajudar. A presença do torcedor do Atlético de ânimo renovado, e acho que isso que a Arena pode trazer. Um ânimo renovado para o torcedor do Atlético que sabe que tem um bom time, mas que não consegue entregar bons resultados ainda. Que está aquém da expectativa que existia para o Galo nesse ano. Então, acho que a Arena MRV pode ser, sim, a grande contratação, o grande reforço do Galo no segundo semestre. E um detalhe, tem o torcedor participando aqui, o Sérgio Professor, através do chat do YouTube, dizendo, acredito que sim, vai ser uma forma de impulsionar os jogadores para que eles se doem o máximo dentro de campo. Aí já tem a galera que não acredita. Por exemplo, o Jorge da Lagoinha está dizendo o seguinte,
que jogador profissional mesmo não se esquenta com torcida. Esquenta, Alexandre? Claro que esquenta. Isso aí, a pressão é totalmente diferente. E esquenta a favor e contra. Porque eles gostam de jogar a favor e contra. Sim, empurra, sem dúvida nenhuma, o Romano. Muda o clima, muda o astral do jogo. La Bombonera é mais temida do que o Monumental de Nunes, por quê? Porque a torcida fica muito mais... Embora agora o Monumental também esteja lá, né? Mas é uma coisa que o jogador brasileiro sempre destaca. É diferente. A proximidade do torcedor muda completamente o clima do jogo. É diferente, La Bombonera é diferente. Eu fui no meio da torcida lá agora, é diferente. É um negócio sensacional.